Olá, meu nome é Davi Jorge, esse é o Tríplice Invicto. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 22. O Rei de Garforth. O camaronês Roger Milá entrou para a história como o jogador mais velho a marcar um gol numa Copa do Mundo. Contava longos 42 anos no Mundial de 1994 nos Estados Unidos, quando fez o gol de honra de Camarões na derrota de 6-1 para a Rússia. Milá só se aposentaria aos 47 anos, ao formar o ataque de um time de pigmeus de Yaoundé, capital de seu país. Ou Yaoundé, não sei. Havia outros casos de longevidade no futebol mundial, mas nada que chamasse tanto a atenção como a notícia que o tabloide inglês The Sun anunciou no início de novembro de 2004. O cinquentão Sócrates, ex-capitão da seleção de 82, era o novo meio-campista do Garforth Town, um inexpressivo clube do norte da Inglaterra, espécie de versão britânica do pernambucano Ibis. De inusitado, não só os 15 anos de intervalo que separavam a última partida do craque brasileiro como profissional, no fim de 1989 pelo Botafogo de Ribeirão Preto, do anúncio de sua volta. Tratava-se de Sócrates, ele mesmo, o anti-atleta, o hedonista. Era no mínimo curioso que ele, aos 50 anos, se dispusesse a encarar novamente o latifúndio dos gramados, mesmo que fosse por um time sem a menor expressão e que, certamente, se daria por satisfeito se ele se limitasse a dar toques de calcanhar sem sair do lugar. E era isso mesmo. Simon Clifford, presidente do Garforth Town e amante do futebol arte, colocou o clube à disposição do brasileiro. Nada de democracia corintiana. O clube se sujeitaria com imenso prazer a todos os caprichos de um só jogador, Sócrates. Ele jogaria o quanto quisesse, na hora que quisesse, na posição que quisesse, nas condições que quisesse. Clifford prometia manter o freezer do vestiário sempre abastecido de cerveja e vinho, que Sócrates passara a beber em doses cavalares. A contratação de Sócrates não atendia apenas a um desejo pessoal de Simon Clifford, um fã incondicional da seleção brasileira dirigida por Tele Santana nas Copas de 82 e 86. Era também um belo golpe de marketing. O Garforth disputava a Northern Premier League, que correspondia na época à oitava divisão do futebol inglês, mas tinha planos, segundo seu otimista presidente, de chegar à elite do futebol em 2028. O uniforme do Garforth era parecido de propósito com o da seleção brasileira, camisa amarela, e a modestíssima folha de pagamento do clube jamais permitiria. Mas o Garforth fez as contas. Se contratasse para algumas partidas um jogador brasileiro já aposentado, ele conseguiria, quem sabe, cobrir as despesas apenas com a venda dos ingressos e com o apoio de algum patrocinador. Mas quem trazer? Clifford pensou primeiro em Zico, mas a vinda do ex-camisa 10 da Gávea, na época treinando a seleção no Japão, era impossível. O segundo da lista era Sócrates, que, para surpresa do dirigente inglês, achou a ideia divertida e a grana boa, não revelada na época, e topou na hora. O combinado era que Clifford anunciaria oficialmente a assinatura de um contrato relâmpago com a duração de um mês e 4 partidas, o bastante para chamar a atenção da imprensa britânica. Na prática, Sócrates daria uma palestra para a escolinha de futebol de Garforth, conhecida como Brazilian Soccer School, e jogaria apenas um terço de um tempo do jogo, ou seja, 15 minutos. Nada que desanimasse a torcida do Garforth, que ignorou a temperatura abaixo de zero e lotou os 3.000 lugares do Waitley Park, acanhado estádio do clube, para ver Sócrates, na forma dos seus 50 anos, de gorro e luvas, arriscar alguns toques de calcanhar e um chute por cobertura. O brasileiro, substituído aos 14 minutos do primeiro tempo, jogou um minuto a menos do combinado, mas ninguém reclamou. Por alguns dias, o Garforth, o Ibis britânico, foi o time do Dr. Sócrates. No dia 2 de maio de 2005, uma segunda-feira, Sócrates, o jornalista Juca Kfouri e a vereadora Soninha Francini, do PT de São Paulo, se reuniram com o ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu,
numa sala do Banco do Brasil da Avenida Paulista, que também funcionava como escritório da presidência em São Paulo. Na pauta, a polêmica do momento, a medida provisória da Time-Mania, uma loteria idealizada para sanear as finanças dos principais clubes brasileiros, com dívidas estimadas em 900 milhões de reais. O trio havia tido acesso à minuta da MP e esperava convencer o poderoso ministro do governo Lula sobre as diversas irregularidades na regulamentação da Time-Mania, permissiva demais, sobretudo na questão dos empresários concedidos, perdão, sobretudo na questão dos empréstimos concedidos aos clubes, resultado do intenso lobby da CBF e dos dirigentes em Brasília. José Dirceu aceitou de imediato o encontro proposto por Juca. Interessava aos petistas aproximar o combativo trio de colunistas Sócrates na Carta Capital e Juca e Soninha na Folha de São Paulo do governo Lula, que recebia duras críticas cada vez mais improdutivas gestões de que recebia duras críticas pela cada vez mais improdutiva gestão de Agnello Queiroz à frente do Ministério dos Esportes. Semanas antes, Sócrates havia sido convidado para uma partida amistosa na Granja do Torto, residência de verão do presidente da República em Brasília. Chegou avisando que daria merecidos chutes na canela de Agnello Queiroz e também do amigo Antônio Palocci, ministro da Fazenda. O ex-jogador considerava a gestão Lula frustrante em vários aspectos, não só a condução da política esportiva, como a econômica, que até era elogiada por setores contrários ao PT. É idêntica à que sempre foi feita, como é hoje, né? Sócrates ficaria ainda mais decepcionado depois do encontro na sala do Banco do Brasil, em São Paulo. Soninha conta. Quando começamos a conversar com o Zé Dirceu, que nos ouviu pacientemente, sem pressa, parecia que a nossa principal reivindicação, a mudança de medida provisória para um projeto de lei, para que a questão da time-mania fosse debatida com mais calma e transparência, seria prontamente atendida. Afinal, quem estava ali era o José Dirceu, o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil. Lembro que, quando começamos a detalhar as diversas falhas na formulação da MP, o Zé se irritou e disse: Porra, como o Palocci não viu isso? A reunião terminou e o Zé assegurou que a MP não seria assinada de jeito nenhum pelo Lula. O Lula, aliás, havia acabado de chegar ao prédio e o Zé perguntou se a gente não queria se a gente não queria bater um papo rápido com ele. Achamos ótimo, claro. Quando entramos em sua sala, o que era para ser um encontro para falar sobre a time-mania virou uma conversa de boteco entre Lula e o Sócrates, que pareciam amigos de infância. O Zé, todo sem graça, tentou explicar as razões pelas quais a gente estava ali, sobre a importância de adiar a assinatura da MP. Mas Lula desconversou, disse: Você já acertou com eles, Zé? Já? Então está tudo certo. 2 dias depois, numa quarta-feira, abro o caderno de esportes e leio: Lula assina a medida provisória que cria a time mania. Ali eu comecei a me desencantar de vez com o PT e com o Lula. Sócrates não deixou de criticar abertamente a base governista, principalmente Agnello Queiroz e Antônio Palocci, mas jamais rompeu com Lula, nem mesmo quando o então presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, concedeu uma entrevista bombástica à Folha de São Paulo, afirmando que o governo do PT dava uma espécie de mesada no valor de 30 mil a parlamentares em troca de apoio aos projetos do partido no Congresso Nacional. O escândalo do Mensalão, que dominou o noticiário em 2005 e resultou na cassação de José Dirceu e na renúncia de José Genuíno, presidente do PT, em 2014, ambos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e presos. Não foi capaz de fazer com que Sócrates se desencantasse com seus grandes ídolos da esquerda. Ele se sentia apenas traído por Palocci, seguidor, segundo ele, da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Quando a dentista Maria Adriana Calixto, sua então namorada, engravidou de seu sexto filho, o sexto homem, Sócrates herdara do velho seu Raimundo a característica de fazer marmanjos. O jeito foi romper um antigo acordo que ele fizera com as mães de seus filhos. Segundo o combinado, se fossem meninos, elas escolhiam um nome. Caso fossem meninas, ele. A decisão foi rigorosamente obedecida nos nascimentos de Rodrigo, Gustavo, Marcelo, Eduardo e Sócrates Júnior. Dessa vez, Sócrates não abriria a mão de batizar o bebê, que nasceram no dia 29 de setembro de 2005.
Em meio à maior crise da história do PT, com a esquerda brasileira em xeque, Sócrates batizou-o com o nome de Fidel, uma homenagem ao comandante cubano que, assim como Che Guevara, era um dos seus grandes ídolos. O nascimento de Fidel foi comemorado com amigos no Empório Brasília, em Ribeirão Preto. O cinquentão Sócrates exibia a mesma resistência de sempre com o álcool, capaz de beber litros de cerveja por horas seguidas sem cair. Os garçons do Pinguim o adoravam, mas não o queriam mais por lá no fim de noite, o que os obrigava a dar plantão no bar até de manhã. A hora que Sócrates decidia fechar a conta e voltar em pé para casa, no Empório e em outros botecos de Ribeirão, o ex-jogador podia beber em paz, sem assédio dos turistas e até quando quisesse. Era ele quem determinava a hora de pedir a saideira. A resistência aos efeitos do álcool o mantinha de pé, mas não o livraria de sérios problemas de saúde. O médico Sócrates sabia disso e por um breve momento de sua vida, ele, que detestava ser policiado pelos amigos, foi convencido a beber apenas cerveja sem álcool. Na prática, a mudança só piorou as coisas. O cervejeiro Sócrates passou a tomar vinho, ignorando o maior teor alcoólico da bebida, consumindo-a em quantidades industriais. A migração para o vinho contrariava, em tese, uma máxima defendida pelo próprio ex-jogador, de que a cerveja era a bebida mais social do mundo, pois permitia que um grupo de pessoas se reunisse por muito tempo, o que não era possível com outras bebidas. Ninguém conseguiria, por exemplo, beber 2 garrafas de vinho e manter um nível razoável de conversa. Sócrates conseguia. A resistência de Sócrates ultrapassou as fronteiras de Ribeirão Preto. Quando ele decidia ir ao Pinguim, o bar de maior movimento da cidade, e atendia com uma paciência tibetana o assédio da clientela, formada em sua maioria por turistas, sempre havia um chato disposto a propor um duelo etílico. Sócrates, também famoso pela sinceridade, já tinha a resposta na ponta da língua. Eu tiro foto contigo do autógrafo, mas na minha mesa você não vai sentar. Só se sentava a patota de sempre e alguns amigos dos amigos. Como o músico maranhense Zé Cabaleiro, que após um show na cidade em 2006, organizado por Raimar, irmão de Sócrates, foi convidado para uma roda de chopp com um magrão. Zeca conta. O show terminou tarde e, como eu tinha um voo programado para a manhã seguinte para Salvador, onde seria o convidado, ao lado do Nando Reis e da cantora Margareth Menezes, achei melhor não abusar e ir direto para o hotel. Mas aí surgiu a oportunidade de beber com o Sócrates. Ele era um dos meus ídolos do futebol, um desses caras que transcende o clubismo. Sempre torci por ele, mesmo sendo santista. Não podia deixar de ir. Alguém avisou que o encontro não seria no Pinguim, onde o Sócrates estava proibido de chegar depois da meia-noite, e sim num desses botecos que pareciam ter sido inaugurados exclusivamente para ele. E foi aí que eu me ferrei, ao achar que o meu histórico de cervejeiro seria o suficiente para encarar o ritmo dos caras. Eu voltei para o hotel às 6 horas da manhã, completamente de porre, carregado, e quando acordei no fim da manhã, vi que tinha perdido o voo. Não conseguia nem levantar da cama. Como a Margareth Menezes já havia anunciado a minha presença e contava comigo, o jeito foi pegar o cachê do show em Ribeirão e alugar um helicóptero para Salvador. Enquanto arrumava as malas, liguei a televisão. Quem eu vejo falando sobre futebol na maior animação inteiraço ao vivo de um estádio em São Paulo? O Sócrates. Achei que o porre não tinha passado e que eu estava em pleno delírio. Não estava. Sócrates, morando em Ribeirão Preto, era uma das atrações ao lado do jornalista Jorge Cajuru e do cantor Nazi do Jogo Duro. Mesa redonda futebolística que invadia a até então intocável programação dominical do SBT, comandada há décadas pelo seu dono, Silvio Santos. O apresentador, que detestava futebol, havia sido convencido por diretores da emissora a abrir um espaço na grade de programação por se tratar de ano de Copa do Mundo. O Brasil, campeão mundial em 2002, era o favorito, com seu quarteto mágico, formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano, para vencer a Copa de 2006, disputada na Alemanha. A seleção, novamente comandada pela dupla Parreira e Zagallo, campeã da Copa das Confederações de 2005, após golear de forma brilhante a rival Argentina por 4-1, chegará ao Mundial dominada pela soberba. Além da preparação ineficiente, com diversos amistosos contra times de baixo nível técnico,
Parreira já não era mais o técnico disciplinador do início da carreira, que invadira a passos de soldado o quarto de Sócrates durante os treinamentos para a Copa América de 1983. Na seleção de 2006, tudo era permitido. Ronaldo e Adriano, os atacantes, apresentaram-se com quase 100 quilos e durante a preparação em Vegas, na Suíça, marcada por seguidas noitadas, tiveram poucas chances para emagrecer. Enquanto boa parte da imprensa se encantava com o futebol exibido nos treinos de Vegas, abertos aos torcedores, o trio de comentaristas do SBT fazia jus ao nome do programa e criticava duramente a complacência do Parreira, o fanismo de Zagallo, a arrogância de Cafu, a soberba de Roberto Carlos e a displicência de Ronaldo. O alvo preferido, porém, era Ricardo Teixeira, o eterno dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, que, incomodado com a boa audiência da mesa redonda do SBT, o programa chegou a alcançar a vice-liderança no Ibope, decidiu agir. Em nome da CBF, convidou o patrono da emissora, Silvio Santos, para acompanhar a Copa do Mundo na Alemanha. Não se sabe a razão pela qual o comunicador avesso a bajulações, torcedor do Fluminense, que desde sua vinda a São Paulo nos anos 1950 não frequentava um estádio de futebol, aceitou o convite oferecido pela CBF e foi flagrado cochilando durante os Jogos do Brasil, entediado com a pragmática e indolente seleção comandada por Parreira. O Brasil perdeu a Copa, eliminado mais uma vez pela França de Zinedine Zidane, e o jogo duro, sem maiores explicações, saiu do ar apesar de bater os 17 pontos de audiência no Ibope, 3 a menos que a Globo, no horário das 13 às 14 horas. Em 2008, Sócrates seria convidado para participar de outra mesa redonda sobre futebol, esta com muito mais tradição e com menos chance de ingerência por parte do comando da emissora, o Cartão Verde da TV Cultura. O encanto pelo futebol diminuíra com o tempo e Sócrates parecia cada vez mais desestimulado a falar sobre um esporte que abraçara tudo que ele combatera nos tempos de jogador e nas esporádicas experiências como técnico e dirigente. Para piorar, a nova seleção brasileira tinha no comando o seu antípoda, o símbolo maior do futebol força, o capitão da seleção da Copa de 94 nos Estados Unidos, que prometia organizar e moralizar o futebol brasileiro após os abusos cometidos em 2006, Dunga. Um repórter do jornal britânico The Guardian, às vésperas da Copa de 2010 na África do Sul, quis saber o que Sócrates achava do técnico da seleção e que já conquistara títulos importantes, como a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações em 2009. Dunga é gaúcho, ele é do extremo sul do Brasil, e eles são os brasileiros mais reacionários. Sua equipe é muito coerente, em termos de coerência com visão de mundo e sua formação. Eu entendo porque ele escolheu o time que ele tem, só que eu não acho que isso é muito brasileiro. No fim, o irascível e coerente treinador não conseguiu levar a seleção ao sexto título mundial na África do Sul, vencido pela Espanha de Xavi e Iniesta, dona de um estilo de jogo mais parecido com o da seleção brasileira da Copa de 1982, do que com o Brasil de Dunga, tetracampeão em 1994. A vitória do futebol bem jogado, ofensivo, ao contrário do que apresentaria 4 anos depois, em 2014, era uma mostra que nem tudo estava perdido, o que não serviu para diminuir o pessimismo de Sócrates, que se mostrava cada vez menos à vontade para falar de futebol. Mais divertida do que passar horas discorrendo sobre as agruras do futebol brasileiro, sobre a perpetuação de Ricardo Teixeira no comando da CBF, sobre a falta de qualidade técnica dos nossos volantes, sobre o incoerente critério de escolha das sedes da Copa do Mundo no Brasil em 2014, era o que estava reservado para depois dos debates do Cartão Verde, invariavelmente terminados no balcão da Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, onde Sócrates, quase sempre ao lado da empresária e jornalista Kátia Banharelli, sua nova companheira, e do cronista Chico Sá, podia falar sobre tudo, menos de futebol. Não que o descrente comentarista tivesse desistido da luta. Depois de muitos anos morando em Ribeirão, Sócrates estava de novo de malas prontas para São Paulo, mais precisamente para um agradável condomínio em Barueri, mudança motivada pelo desejo de balançar as estruturas. Vim para São Paulo para mexer com esse país. Vou incomodar, afirmou a revista Placar.
O repórter quis saber se vinha aí mais uma anticandidatura à presidência da CBF ou algo do tipo. Qual a minha profissão atualmente? Minha profissão é de louco.